Olá pessoal, bem-vindos de novo ao canal, espero que estejam todos bem. Se bem recordam, nós tínhamos falado no último vídeo que íamos hoje mencionar como fazer overclock para os mais novatos, porque não estou à espera que alguém que já conheça o mundo dos PCs não saiba minimamente de overclock, mas se por acaso for o caso, fiquem para ver. Se não viram o vídeo passado, eu deixo-vos o link aqui em cima para o irem ver, visto que ainda por cima está ligado com o assunto de hoje. A primeira coisa a pôr em questão é: o overclock é seguro? Este tema é bastante debatido, sobretudo porque há sempre as pessoas que dizem que sim, que é perfeitamente seguro e está-se bem, não há problema nenhum. E há outro pessoal que é mais por ser mais medroso ou por ter visto, por ter lido certas coisas, diz que não, porque a garantia depois não é válida, o que é verdade. A garantia muitas vezes não deixa de ser válida se uma pessoa tiver feito overclock. A questão é saber como fazer e não ser estúpido e pôr-se nas aventuras também no desconhecido que pode correr mal. Quais são então os principais problemas de overclocking? Comecemos então por aí. Os principais problemas são o calor e a voltagem. O calor é um problema simplesmente se não conseguirem dissipá-lo. No caso, por exemplo, dos processadores, há bastantes processadores que vêm com uma ventoinhazinha incluída. Se quiserem fazer overclock com essa ventoinha, não. Se vocês quiserem fazer overclock com um processador, vão precisar, idealmente, de um I/O ou um all-in-one, que é como se chama, que basicamente é uma refrigeração à água, que é o mais eficaz para dissipar o calor, porque a água dissipa melhor o calor. No caso das placas gráficas, o ideal também seria a água, mas porque nem toda a gente pode abancar um sistema à água, as ventoinhas de hoje são bastante efetivas. As marcas estão sempre a trabalhar nesse assunto para conseguir dissipar o calor da melhor forma possível e, portanto, no caso das placas gráficas não há tanto esse problema. Há esse problema, mas não há tanto esse problema. O outro problema é a voltagem, que vem subentendido o calor. Quanto mais voltagem uma pessoa meter, mais calor vai gerar. Não é uma proporcionalidade direta, porque não é assim que funciona, mas ainda assim provoca mais calor e, lá está, é preciso algo bastante robusto para conseguir dissipar esse mesmo calor. Quanto mais overclock fizermos, mais calor vai gerar. É normal. E então, há pessoas que perguntam, mas então, se o overclock é assim tão fácil ou whatever, porque é que simplesmente as fábricas não fazem já isso e já vêm, tipo, em modo, por defeito, já vem assim? Well, porque se o fizessem, haveria mais devoluções, visto que haveria mais possibilidade que o produto tivesse estragado mais rapidamente e então as pessoas iam fazer devoluções, as marcas seriam obrigadas a dar um outro produto, porque ainda estava na garantia, e as marcas iam perder dinheiro. Assim, o que é que elas estipularam? Em vez de dar o limite máximo que ela pode suportar, o que eles fazem é estipulam uma base para a placa gráfica, o processador, seja o que for, estipulam uma base e o que vai acontecer é que essa base vai ser igual para todos. E neste caso tem depois a Silicon Lottery. A Silicon Lottery basicamente é onde os produtos são lançados, mas os produtos na verdade não há dois iguais. Quer dizer, pode haver até dois iguais, mas não há muitos iguais. O mesmo tier, ou seja, a mesma placa gráfica, o mesmo nome de placa gráfica, na verdade, a placa em si é ligeiramente diferente da placa ao lado. Isto porquê? Porque ninguém tem forma de controlar isso e quando são feitas, quando elas são fabricadas, existem sempre algumas diferenças entre uma placa e a placa seguinte. E por isso chama-se Silicon Lottery, é literalmente uma lotaria de placas ou de processadores. E há sempre aqueles sortudos que têm imensa sorte em terem processadores e placas gráficas que conseguem fazer overclock para lá do normal e depois há aqueles azarentos que não conseguem sequer chegar a metade do máximo overclock que é apresentado nos diversos sites ou que já alguém testou ou algo assim. Com isto, é seguro assumir que overclock não é para todos, vai continuar a ser aquelas pessoas que têm medo vão continuar a ter medo, mas estou aqui para tentar explicar que não há problema em experimentar, sobretudo numa placa gráfica, porque simplesmente o que ele vai fazer é pegar na base de referência da placa, da BIOS da placa gráfica, ou seja, vai pegar na referência base da placa gráfica, vai lê-la e a partir dali vai dar um montante, digamos assim, seguro para fazer overclock. Ou seja, ele não deixa passar, é como num carro. O carro, uma vez que uma pessoa acelera até ao fundo, não dá mais. Uma pessoa não pode acelerar mais porque o acelerador não vai mais abaixo.
E aqui é exatamente a mesma coisa. E depois, como eu já vou explicar a seguir, podem sempre deixar por defeito, ou seja, quando ele reiniciar o Windows vai completamente esquecer que fizeram o overclock e vai restaurar as definições por defeito. Se quiserem, por exemplo, só fazer overclock para um jogo, não sei por que razão só fariam isso só para um jogo, mas seja como for, podem fazê-lo. Aqui temos então o MSI Afterburner. O MSI Afterburner pode ser feito download no site da MSI. Para isso basta ir a msi.com, fazer download do MSI Afterburner. Depois ele certamente vai-vos fazer a instalação e pedir para reiniciar o PC, é possível. Se pedir, faço-no e depois então fica esta janela. Não pode ser ligeiramente diferente porque eu personalizei isto um pouco, mas basicamente é isto. Esta é a versão 4.6.1, portanto normalmente vocês devem ter mais ou menos a mesma coisa. Temos então, aqui está a medir a temperatura da placa gráfica, aqui é a voltagem, aqui é a base clock da placa gráfica e aqui é a memória da placa gráfica. Aqui em baixo tem as temperaturas de tudo que eu pedi para medir. A primeira coisa a fazer é ir aqui às propriedades do MSI Afterburner. Aqui só me vai aparecer uma placa gráfica porque eu só tenho uma, mas se tiverem em SLA podem escolhem uma e aqui tem sincronização para as duas placas gráficas ao mesmo tempo. Quer dizer que o que fizerem para uma vão fazer para outra. Aqui o que vai fazer é começar com o Windows e começar minimizado. Se estas duas coisas tiveram visto, quer dizer que quando começarem, cada vez que reiniciarem o PC, as vossas definições de overclock vão estar automaticamente feitas e automaticamente aplicadas. Não têm que estar a aplicar ou a pensar em fazer overclock a cada vez que começarem o PC. Se o visto não estiver posto, quer dizer que automaticamente, a cada vez que começarem o Windows, a cada vez que o ligarem, ele vai fazer tudo de novo, vai dar reset nisto. Isto aqui devem sempre ter tudo on, excepto isto. Nunca devem ter uma voltagem constante, porque o objetivo de uma placa gráfica é ter a voltagem de acordo com aquilo que precisa de ter voltagem. Se não estiver a jogar ou não estiverem a fazer absolutamente nada, não há necessidade nenhuma de ter uma voltagem alta. Estão a usar a placa gráfica quando não precisam de estar a usar. Portanto, não há necessidade nenhuma de ter uma voltagem constante. Isto aqui, Check for Available Product Updates, são os updates que devem fazer, são as atualizações. Mas uma coisa que eu não aconselho é ter as versões beta, porque estão um sistema de overclock, por isso ter versões beta é sempre um bocado constrangedor. Para quem não sabe, versões beta simplesmente são as versões de teste que as empresas fazem antes de lançarem um produto. Depois temos aqui, isto é fans, para controlar ventoinhas da placa gráfica. Não aconselho, eu não tinha isto ligado, não aconselho, mas se já forem pessoas experimentadas e quiserem mexer com isto, podem mexer. Isto é a monitorização daquilo que eu estava a falar, ou seja, do que está aqui. Eu pedi para ter a monitorização da temperatura da placa gráfica, da utilização da placa gráfica, da memória, do core clock. Basicamente aqui podem escolher tudo o que quiserem para monitorizar. Temos aqui coisas que não interessam praticamente para nada, não aconselho a não mexer nisto porque não é preciso, excepto aqui User Interface, que é importante, sobretudo para as pessoas que estão a começar, de ter estes dois vistos postos. Porquê? O que é que eles vão fazer? Basicamente, para as pessoas que estão a começar no overclock, o que ele vai fazer, basicamente, é cada vez que eu estiver por cima de algo, ele vai me dar informação do que é que isso faz, do que é que isso quer dizer e do que é que isso faz. Neste caso, Skin Preview é basicamente a skin que eu escolhi para o MSI Afterburner. Tem aqui vários, vocês escolhem o que quiserem. Depois aqui a língua, escolhem também a língua que quiserem. Tem português, mas é português do Brasil, façam o que quiserem com isso. Temperatura Celsius, formato de hora 24 horas. E então vamos carregar em OK. Depois disto, vamos então falar disto. Core Voltage não se mexe. Ponto. Power Limit e Temperature Limit, basicamente, eu gosto que isto é importante estarem interligados.
Se eles não estiverem interligados, eu vou diminuir a temperatura e o power limit vai ficar igual. Se eu aumentar o power limit, a temperatura vai ficar igual. O que eu aconselho é, se eles ficarem sempre interligados, automaticamente, quando eu mexo num, o outro vai ajustar de acordo com aquilo que eu mexer. E para as pessoas que ainda por cima estão a começar, é importante ter este tipo de proporcionalidade porque nós mesmos ainda não temos essa percepção. Portanto, a base é 84, eu posso definir até 88 porque não há problema nenhum. Isto porque a minha placa gráfica já estive a puxar por ela máximo dos máximos e ela nunca passou os 74 graus. Mesmo que eu tenha 88, embora seja quente e oh my god 88 graus, é raro, é improvável que ela chegue sequer a 85. Por isso não há, e para mais, este é um software, os softwares em geral são um pouco conservadores. Depois, o Core Clock e o Memory Clock. Trata-se a partir daqui de efetivamente fazer overclock. O que é que nós vamos fazer? Vamos começar com 50. Eu aconselho sempre de irem de 50 a 50, ou de 100 a 100, vá. Mas 50 a 50 é mesmo para ter a certeza que estão a tirar o máximo que conseguem da vossa placa gráfica. É claro que podem ter a 75, 100, a 150, 125, 127, mas comecemos então por 50. E qual é o objetivo disto? Vamos em seguida testar a placa gráfica e ver se há algum problema. Eu já vos vou explicar como é que nós vemos se há problema ou não. Se não houver problema, nós voltamos e escrevemos 100 e vamos andando até encontrarmos um problema. Quando encontrarmos um problema, temos então que baixar de 50 ou de 20 para que a placa gráfica volte a ser estável. Passamos então para a Memory Clock e passamos a meter 50 e assim sucessivamente. Então, começamos então, aqui vou meter máximo de 88 e começamos então com 50. E a seguir vamos carregar neste botão que diz capa. O que é que este botão faz? Este botão vai, para quem não tem, instalar um programa sintético para testar a placa gráfica a ver se tem algum problema. A ver se há algum problema de estabilidade. Se não houver problema de estabilidade, a gente deixa correr durante uns 5, 10 minutos. Se não houver problema de estabilidade, nós voltamos e vamos aumentar o Core Clock. Se houver problema de estabilidade, quer dizer que nós não podemos avançar mais e temos que deixar a 0 ou 20 ou a 30. Então, aqui temos o MSI Combustor. Isto aqui, o que está aqui é o Rivet Tuner, é aquilo que eu vos tinha explicado, que mede a temperatura e, neste caso, os FPS, porque eu assim quis. E o que ele está a fazer é basicamente testar a placa gráfica, a ver se há incompatibilidades, inconsistências ou algo parecido. O que é que nós estamos à procura de ver neste momento? Ele está a analisar, ao mesmo tempo que está a correr o teste da placa gráfica, e o que nós temos que ver é se há inconsistências, se há algo que possa, e agora está a entrar as ventoinhas, se há algo que possa indicar que ele não está a correr como devia, se há alguma paragem de imagem, se o ecrã para em si, se há um freeze, se há um flicker. A flicker é quando tipo, o ecrã pestaneja por um segundo, ou anomalias em geral. Neste caso não parece haver problema nenhum, mas vamos deixar correr. Então, a 50 MHz não houve qualquer tipo de problema. Vamos então agora para os 100, aplicar e bora lá. Vamos deixar isto a correr durante algum tempo e vamos ver se há incompatibilidades e se não houver, partimos para os 150. Não houve então qualquer tipo de problema a 100 MHz. Vamos então partir para os 150, aplicar e vamos lá mais uma vez. Incompatibilidade. Como podem ver, o ecrã simplesmente parou, morreu para a vida, o que quer dizer que a placa gráfica não é estável a 150 MHz. Vamos partir então para os 120, baixar para os 120, a ver se ele funciona. E lá está, pessoal, então 120 MHz é onde o Core Clock é estável. Mais que isso não adianta, porque já se viu que não é estável. Vamos partir então para a Memory Clock.
Memory Clock, podemos começar por 100, aplicar e pôr lá de novo. E aqui temos o resultado final. Na minha placa gráfica deu a 120 de Core Clock e Memory Clock de 1000. É claro que os vossos valores podem e serão certamente diferentes dos meus, é sempre uma questão de experimentar e ver até onde é que a placa gráfica vai. Como viram, ela não rebentou, não foi longe, simplesmente parou. Se o ecrã parar e literalmente não conseguirem sair dali, ou fecham a janela, ou terminam o programa, ou simplesmente recomeçam o PC. Se o overclock for em demasia e for instável e vocês não tiverem testado como deve ser, ele vai ser instável quando estiverem a jogar. Basicamente, desliguem o PC. Se não conseguirem fazer nada e que o PC dê sempre freeze, podem sempre desligar o PC e normalmente na vossa motherboard tem o CMOS. O CMOS basicamente é, por falta de melhor palavra, uma moedinha. De facto é uma bateria que vocês veem, normalmente ela está visível e vocês desligam o PC da corrente e basicamente tiram essa bateria. O que essa bateria vai fazer? Vai eliminar ou apagar todos os overclocks, tudo o que vocês tiverem feito, mesmo a data, e vai meter tudo a feito de fábrica da motherboard. O que quer dizer que podem ter que fazer atualizações, podem ter que mudar a data, vão ter que fazer tudo manualmente. Mas volta tudo às definições de fábrica. Depois disto, se quiserem guardar no perfil, tem aqui o botão de guardar. Depois disto, isto vai começar a piscar e vocês simplesmente escolhem o perfil que quiserem e ele guardou. E basicamente é isto, pessoal. Se vocês quiserem voltar às definições de base, também está aqui, é o reset. E de resto não tem praticamente mais nada que saber. Já estão prontos para jogar. Depois digam qual foi o aumento de FPS que vocês tiveram. Deixem nos comentários o antes e o depois. Bom, pessoal, é tudo por hoje. Espero que tenham sido instruídos em algo. Se aprenderam algo, deixem nos comentários. Dizerem-me como é que correu a experiência, se correu. Deem gosto, subscrevam, partilhem aos vossos amigos, sobretudo para eles também aprenderem algo. E até ao próximo vídeo.